Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre mobilidade urbana na Grande Vitória. Um problema que cada dia está piorando, o tráfego na região metropolitana, e outras alternativas de mobilidade deveriam estar sendo pensadas e desenvolvidas. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do deputado estadual Luciano Rezende, PPS. Deputado, a questão da mobilidade urbana, que tem sido abordado através das suas falas, a sua atuação na vida política, gostaria que o senhor fizesse uma análise de hoje, como que a Grande Vitória pode evoluir, o que está acontecendo de novo, o que é necessário ser desenvolvido. Bom, primeiro, Almir, é uma alegria muito grande e uma honra estar aqui na TV Ambiental, nesse espaço para reflexões importantes, são todos temas muito interessantes e a mobilidade urbana é um deles. Como você falou, eu tenho me dedicado muito a essa questão, que não é uma questão simples, não há solução mágica para isso, mas ao mesmo tempo também nós estamos correndo contra o relógio. A situação a cada ano que passa vai se agravando por um motivo muito simples. A lógica de transporte individual por automóveis, ela vai entrando com um complicador que é o número de automóveis nas vias que são aumentados a cada ano. Nós temos um número de automóveis, a frota vai crescendo num índice histórico de 10% a cada ano e as vias não são alargadas, não são construídas num ritmo de 10% para acompanhar isso, e nem é possível que isso seja feito, nem eu estou propondo isso, mas essa falta de equilíbrio entre o número de automóveis que entra em circulação com a impossibilidade das vias acompanharem esse crescimento, porque é impossibilidade mesmo, não adianta achar que vai... Esse é um conflito mundial, um conflito mundial. E ele precisa de ser enfrentado observando, inclusive, experiências em outros países. Então, primeiro, essa é a discussão que nós fizemos muito intensamente na época que fui candidato a prefeito de Vitória, no ano de 2008, em que nós colocávamos a inviabilidade da construção de um metrô em Vitória, não que não seja uma ideia válida, mas era inviável se pensar na construção de um metrô por causa da questão do custo e do histórico de financiamento de metrôs no país. Nós temos hoje pequenos trechos de metrô sendo construídos no país, em áreas metropolitanas 10 vezes maiores do que Vitória e na Grande Vitória. Então, nenhum sinal de que nós conseguiríamos avançar com isso, como realmente não aconteceu nada. Isso ficou só numa promessa mirabolante e que não saiu do papel. Quais alternativas que... Pois é, naquela época nós discutíamos alternativas que algumas delas estão sendo colocadas em práticas, outras ainda não. Primeiro, nós observarmos que em Bogotá, na Colômbia, um corredor exclusivo de ônibus conseguiu transportar mais gente que o metrô. Foi a primeira vez que isso foi provado na prática. Então, o Transmilênio, que é um sistema de corredor de ônibus encontrado na Colômbia, uma realidade muito parecida com a nossa, resolveu, em grande parte, o transporte de massa em Bogotá. Esse Transmilênio serve como inspiração do corredor exclusivo de ônibus que o governo do estado está implantando já na capital e que eu acho que é o grande movimento que tem que ser feito. Nós temos várias medidas adicionais. Primeiro, os ônibus grandes não podem circular em toda a cidade. Nós precisamos de ter ônibus e transporte coletivo menor nas ruas de bairros, chegando aos grandes troncos da cidade e aí sim pegando o corredor exclusivo de ônibus. Agora, esse corredor exclusivo de ônibus não é ônibus lotado, ônibus que todo mundo fica em pé, não é ônibus que não tem horário para chegar e para sair. O corredor exclusivo de ônibus ele tem que ter horário de passagem nos pontos, ele tem que ser com ar-condicionado e as pessoas estarem sentadas, porque aí todo mundo vai ter um estímulo para tentar usar um transporte coletivo. Porque se fala muito de que todo mundo tem que usar transporte coletivo, mas, primeiro, qualidade, o horário não é confiável, segurança muito precária, de vez em quando nós temos assaltos e histórias terríveis envolvendo o transporte coletivo. Então isso tudo afasta as pessoas e aquelas que são obrigadas a usar o transporte coletivo passam o tempo rezando para que nada aconteça, porque o desconforto é enorme e o risco é muito grande. Além do corredor exclusivo de ônibus, Deus colocou na Grande Vitória uma pista de graça lindíssima, que é a Baía de Vitória.
que está em volta de toda a cidade. Totalmente abandonado. Todos os lugares do mundo que tem uma baía calma, abrigada, sem ventos, como a Baía de Vitória, usam esse espaço para transporte. Sim. A forma de fazer isso é outra discussão, mas precisa de ser feita a discussão do uso do transporte aquaviário, com vários pontos na cidade que possam fazer. Por exemplo, se você tiver um transporte aquaviário rápido de Vila Velha para Vitória, todo mundo vai preferir o aquaviário do que atravessar a terceira ponte, principalmente em horário de pico. A mesma coisa vale para Cariacica. Em horários de pico, todo mundo vai aproveitar para tentar sair daquele sufoco. Outra questão importante, grandes intervenções. A quarta ponte, falando em Cariacica, a quarta ponte é uma necessidade na Grande Vitória. Não é um projeto que possa ser, inclusive um acordo que eu fiz com o governador Renato Casagrande, foi que a minha emenda individual fosse transformada num compromisso de que o projeto da quarta ponte fosse tocado de forma acelerada, e ele tem cumprido isso. O projeto executivo está sendo estudado, isso é importante. Outra questão para terminar. Nós precisamos ter uma rede, um anel cicloviário confiável, seguro em toda a cidade, que inclusive disponibilize vestiário e bicicletas, para que as pessoas possam pegar a bicicleta num ponto e entregar no outro. Ah, isso é sonho. Não, isso não é sonho. Não. Várias cidades estão fazendo isso, inclusive o Rio de Janeiro já começa a ir nessa direção. O transporte por bicicletas numa cidade de território muito pequeno como Vitória é altamente possível. Se você observar, nós temos deslocamentos em Vitória, muitas vezes de 2, 3 quilômetros. Qual a dificuldade de você fazer um deslocamento desse numa bicicleta, se você puder pegar a bicicleta num ponto, entregar a bicicleta no outro ponto, não ter que se preocupar com a forma de guardar essa bicicleta, ter um vestiário... Tem modalidade, né? Você parar a bicicleta num bicicletário do Transcol, por exemplo, pegar um Exatamente. Então, você colocou muito bem, a intermodalidade. Esses meios têm que todos se integrar. Não adianta também fazer, você usou uma palavra muito importante, não adianta fazer um modal de transporte que não, esse é o único, né? Que não faça diálogo com os outros. Tudo tem que ser complementar. E a cultura de automóvel, eu, por exemplo, tenho uma crítica assim muito pragmática em relação ao discurso feroz, puro e simples, contra o automóvel. Porque a pessoa vai dizer o seguinte, bom, tudo bem, eu não vou usar automóvel, vou usar o quê? Então, esse é um discurso fantasioso. Começa, tem que haver uma possibilidade de a pessoa ter alternativa. Ela falar o seguinte, não, eu posso deixar meu automóvel em casa porque eu vou pegar um transporte coletivo de qualidade. Vai ficar mais barato, né? Outra coisa para terminar, estacionamentos públicos, áreas que precisam de ser repensadas o uso de tráfego pesado. Por exemplo, o miolo do centro da cidade de Vitória. Como é que pode ainda ter caminhão de carga e descarga funcionando em horários, em dias úteis, dentro daquelas ruas estreitas do centro da cidade de Vitória? Isso é incompatível, é impossível solucionar trânsito sem ter uma série de medidas. Então, eu acho que essa é uma discussão que envolve ouvir especialistas, ouvir a população e observar também, Almir, os projetos e soluções estão dando certo. Existem vários pelo mundo. Tem que se estudar esses projetos e como isso pode ser trazido, evidentemente, não trazido de forma sem adaptação, mas a ideia trazida para a nossa realidade. Ótimo. Deputado, uma questão que foi colocada na concepção do Transcol foi que o Transcol teria os terminais em cada um dos municípios, um em Cariacica, outro em Vila Velha, outro na Serra, e que Vitória, que é um ponto de circulação comum, porque tem passagem por aqui, receberíamos ônibus de menor porte, que o senhor colocou muito bem, e os outros terminais levariam grande fluxo e ficariam circulação de veículos de menor porte em Vitória. O Transcol é uma grande ideia e que ela pensou lá atrás, há 20 anos atrás, ela pensou o futuro. Eu acho que o Transcol pode ser incorporado nesse eixo de um transporte coletivo com corredores exclusivos de ônibus. Perfeitamente. Está colocado ali o embrião de uma conexão entre o sistema Transcol com os corredores exclusivos de ônibus. Agora, isso tudo tem que estar interligado. Tem que estar dialogando com aquaviário,
com o anel cicloviário, com os ônibus dentro intrabairros de menor tamanho, mais rápidos, para que a gente possa ter todo o sistema começando a funcionar. Certo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse debate. Fique conosco.